Como é que eu tiro a minha família de lá? As meninas tinham escola, tinham que ir no Lourenço Castanho, tinha um amigo nosso que estava junto, a Marina tinha os compromissos dela, não sei o quê. Eu fui perguntar para o Ben e para a Sky, que tem o barco Australis, que estava próximo da nossa baía, onde a gente fica. Eu falei, eles cobram mais ou menos uns 20 a 30 mil dólares por pessoa para levar alguém para a Antártica e trazer. Eu fui perguntar para ele se ele poderia levar a gente de volta se eu deixasse o Paraty 2 na Antártica. Fui, na verdade, para negociar com ele, porque alguma coisa ele tinha que cobrar. E ele falou, mas Amir, se eu tivesse um problema, você viria aqui me buscar? Eu falei, claro, Ben, qualquer hora. Ele falou, então sobe aí no barco que eu vou levar vocês. Eu falei, mas é uma viagem de 10 dias, comendo, somos seis pessoas. Então existe esse espírito e essa convivência com pessoas de um grau de desprendimento e ao mesmo tempo de paixão e competência é muito bacana. E eu acho que isso é consequência do meio, é uma atividade que para todos não é muito simples. E nesse processo aconteceu uma coisa muito engraçada. Há 3 anos atrás, a gente estava, antes dessa experiência de deixar o barco lá por 1 ano, a gente estava nessa casinha, que é uma casinha que eu frequento há 27 anos. Eu adoro essa casinha, se chama Dorian Hut. É uma base não habitada que os britânicos colocaram lá no século passado. E todas as 42 viagens que eu fiz para a Antártica, em nenhuma delas eu deixei de passar nessa casinha para dar uma arrumadinha, ver se a neve não estava entrando, se os vidros não estavam quebrados. Obrigado. E a gente estava em Dorian quando soubemos que a casinha seria removida. Os ingleses não têm mais condições logísticas de... Claro que eles têm recursos financeiros, mas hoje o custo para manter uma casinha como essa na Antártica, uma casinha de 49 metros quadrados, é mais ou menos 4 por 4,15 por 12, tem menos de 50 metros quadrados. Mas o tratado obriga que todas essas instalações sejam impecavelmente mantidas, e ela já estava com as janelas quebradas, a cobertura asfáltica do telhado estava ruim, e os ingleses, o British Antarctic Survey, foi obrigado a remover a casinha. E eu fiquei muito triste, porque essa casinha fica na baía mais escandalosamente bonita e estratégica. A Baía Dorian é a única baía que eu conheço na Antártica, e provavelmente uma das únicas de todo o continente, onde você tem uma pista de pouso natural, você tem um lugar onde você pode esquiar durante dias sem o risco de atravessar as crevasses. E apesar de estar num lugar isolado no canal de Dilmayer, quando você atravessa para o outro lado da península, você tem uma base de correio, não uma base científica, uma base de correio britânica, da onde saem 2 barcos todos os dias para o mundo real. Portanto, se a gente precisar de uma peça diferente, se precisar convidar um amigo maluco que queira conhecer, esse é o único lugar em todo o continente antártico onde em menos de 3 dias a gente traz qualquer coisa do mundo externo para a Antártica. Então é um lugar ultra estratégico. E a gente estava com uns amigos noruegueses e eu fiquei maluco, eu falei, meu Deus do céu, mas eu gosto tanto dessa casinha, o que será que a gente pode fazer para evitar isso? E o norueguês falou, vamos falar com os ingleses. Esse norueguês ele é marinheiro de um barco da Hurtigruten, e nós fomos conversar. Por coincidência estava o Tudor Morgan, que é um dos caras do BAS, e eu sou meio desajeitado para falar, mas eu criei coragem, eu fui falar com ele, eu falei, Tudor, o que a gente pode fazer para evitar que a casa seja removida? Ele falou, alguém precisa assumir ela, faça uma proposta. Eu falei, mas eu não sei fazer proposta, que tipo de proposta? Ele falou, manda uma espécie de contrato de concessão. Aí eu falei, caramba, assim, eu falo um inglês meio torto, mas eu não estudei direito em inglês para escrever um modelo de contrato de concessão. Eu fiquei louco, fiquei 2 semanas sem dormir em cima das folhas de papel. E não tem internet, no nosso barco, pelo menos, eu não pus internet, é muito caro, $8 o minuto para ficar brincando no Google. Então, eu não tinha como baixar um modelo de contrato pela internet, eu fiz um modelinho de contrato em inglês,
E levei 2 semanas para o Tudor para apresentar. E esse modelo foi aceito. E do dia para a noite, eu arrumei o maior mico da minha vida. É como ter uma chacrinha na Antártica para cuidar com caseiro, problemas trabalhistas, tudo que vocês adoram, eu arrumei. Mas é uma das coisas que mais dá dor de cabeça para a gente na vida, custa uma fortuna, mas nada na Terra dá tanto prazer. Então, todos os anos, agora, nós temos uma missão para ir para lá. A gente vai lá, e eu vou na incrível e nobre tarefa de trabalhar como pintor e marceneiro e vidraceiro, e eu adoro, é um privilégio poder fazer essas coisas. Então, eu usei um argumento, na época, muito convincente para os ingleses. Eu falei, olha, nós somos do Brasil, a nossa capital fica em Buenos Aires, a gente conhece bem os argentinos, e eles nunca atentaram para o fato de que essa casinha, ao lado da casinha, da nossa casinha agora, essa casinha aqui é um abrigo argentino. Eu falei, olha, a hora que vocês removerem essa casinha, os argentinos vão imediatamente tomar conta da Bahia. Vai ser deles, né? E esse argumento foi muito eficiente nesse processo. Então, é um privilégio enorme, a gente encontra pessoas incríveis, pessoas de todos os lugares do mundo, esses caras que estão falando sobre os problemas do aquecimento global, ou resfriamento global, essa é a grande disputa. O mais maravilhoso dessa convivência com pessoas de várias áreas é aquilo que vocês viram agora nessa apresentação, que eu achei incrível, né? Eu não sabia que esse negócio da andadura, da marcha e do trote era assim, é passível de tanta sofisticação para ser interpretado, mas é o fato de que entre essas pessoas não há concordância, não há um consenso. É incrível, todos os caras das editorias de ciências, dessas revistas vagabundas aí, americanas ou inglesas, não sei o quê, algumas são legais, a maioria é mal escrita, não sei o quê, mas todos esses caras, os editores de ciência, estão lá. E não há consenso entre eles. E essas reuniões que eles fazem na popa do nosso barco são maravilhosas, porque assim, cada um defende uma tese diferente. E eu adoro esses ambientes em que não há consenso. A gente aprende a questionar aquilo que a gente pensa, a gente aprende a olhar a opinião dos outros, a gente aprende, às vezes, a falar menos, ouvir mais do que é difícil. E esse é um dos lados que eu gosto. Espero que as minhas filhas possam tirar proveito disso no futuro. Esse é um barco interessante. Um dia, se vocês quiserem ir para a Antártica ou mandar ou se livrar dos filhos para ir para lá, a um custo baixo, é o barco mais barato para mandar crianças para a Antártica, é esse aqui. Parece um barco do século passado, mas é um irmão de estaleiro de verdade, não é força de expressão, do Endurance, do barco do Ernest Shackleton. O barco do Ernest Shackleton se chamava Polaris e foi construído para fazer turismo no Ártico. Era uma visão completamente incrível, né? E no final o Shackleton batizou o Polaris de Endurance, e na mesma rampa do Polaris foi feito o Europa, que um amigo nosso maluco comprou, restaurou, ele usa como barco de turismo, e metade dos tripulantes são voluntários, e os próprios passageiros são obrigados a ajudar nas velas. Dos privilégios que a gente tem quando a gente se envolve, eu tenho certeza que isso acontece quando você começa a falar de melhoramento genético, por exemplo. Quer dizer, quando você se envolve nesse processo de melhorar aquilo que você faz a cada geração, a cada edição, um dos privilégios que a gente tem é escolher o que a gente quer. E uma das coisas que eu escolhi quando eu queria um barco, eu falei, eu quero um barco que possa fazer coisas que os outros barcos não fazem. Não é para ser diferente, é porque tem coisas que barcos não fazem que infelizmente acontecem. Porque eu, por incrível que pareça, com tantas viagens, com 80 travessias do Drake, eu sou incrivelmente desastrado. É incrível, eu não sei porquê. Eu nunca tive um acidente, mas eu tenho consciência de que eu tenho uma vida um pouco desastrada. Acontece de encalhar. Não quero encalhar barco nenhum. Às vezes a gente faz uma bobagem. Então, desde o início das primeiras, como a gente fala em francês, do cahier de charge, do caderninho de exigências que a gente quer para um projeto, eu queria um barco que pudesse encalhar que nem uma canoa, que nem as canoas que eu uso em Paraty. É muito engraçado hoje, quando a gente está com um barco de 100 toneladas e 100 pés, ver a reação dos ingleses, dos noruegueses, que são os papas da navegação polar, quando eles veem um veleiro desse tamanho encalhado em cima das pedras.
Quando o Paraty 2 terminou a invernagem dele, aqui foi o fim da invernagem, quando a gente foi buscar o barco, ficou a bordo um casal de brasileiros, o Flávio e a Ana, que trabalham com a gente. E o problema é que eles decidiram ficar com o filho deles. Eu tive que levar o menininho para lá, o Flavinhozinho. O Flavinhozinho estava com 4 anos de idade quando foi para lá. Meu advogado falou, você vai ter uma trabalhista para o resto da vida se acontecer uma coisa com esse moleque. Esse moleque está chateado comigo até hoje, não quer falar comigo, porque 1 ano depois eu fui buscar ele lá. Ele queria ter continuado. Ele está com 6 anos agora, ele está muito bravo. Mas foi muito engraçado quando a gente foi tirar o barco e apareceu o barco do British Antarctic Survey, o Sir James Clark Ross, que é um baita de um quebra-gelo, mas é um barco muito caro. É por isso que os ingleses não usam para mandar um marceneiro e um pintor lá. É muito caro mandar um navio desse porte. E eles estão sempre patrulhando essas águas. Eles passaram e viram o barco brasileiro encalhado em cima das pedras. Foi um ano em que o Brasil fez muita besteira na Antártica, né? Teve a história da base que pegou fogo, da chata do diesel que afundou, do nosso amigo João Lara, que é um cara bacana, mas é uma anta sobre barcos, afundou um barco ali na frente da base chilena. E eles viram um barco brasileiro, eles devem ter pensado, oh my God, mais um brasileiro fazendo porcaria aqui. E quando eles viram o Paraty 2 em cima das pedras, eles baixaram todos os botes de resgate do quebra-gelo britânico, que vinham na nossa direção para iniciar a operação de resgate com os megafones gritando em inglês, o que aconteceu, como vocês pararam nas pedras. E aí eles nunca entenderam bem a resposta que eu dei. Eu não sei se é o meu precário inglês, mas eu falei, não aconteceu nada, a gente pôs o barco. Nós estamos fazendo uma feijoada, vocês precisam de alguma coisa? E eles falaram, mas como você vai tirar o barco daí? Eu falei, às 3h30 da tarde a gente tira. Por que às 3h30? Eles falaram, vem vindo outro barco de resgate? Eu falei, não, a gente tira na maré. O grande privilégio de você iniciar um processo e administrar ele do começo até o fim, é que você pode tomar algumas decisões interessantes. A decisão que eu tomei no início era que eu queria um barco muito grande para carregar muitas coisas e ficar muito tempo. Mas eu queria ele muito simples também, para poder fazer certas coisas, e com um calado pequenininho. Então, o nosso barco foi projetado para ter a profundidade embaixo da água menor do que a maré dos lugares onde a gente vai. Então, esse barco tem um calado de 1,50 m. Qualquer lugar que tem aqui tem 2 metros a maré, a gente usa a maré para encalhar e desencalhar. É uma técnica de ancoragem incrível quando tem ventos muito fortes na Antártica. A gente não precisa usar 2 toneladas de correntes e âncoras destruindo o fundo lá. A gente gosta de mergulhar lá, as meninas não mergulham, mas elas gostam, aliás, elas mergulham, mas não lá ainda. Mas a gente gosta de ficar olhando o fundo limpo e estacionar o barco, que nem um carro, em cima de uma praia, é muito mais seguro quando tem ventos lá de 100 ou 200 km por hora. Então, essa foi uma pequena astúcia, e a verdade é que esse barco tem um monte de astúcias interessantes. E é curioso como essas astúcias a gente foi descobrindo, não exatamente com engenheiros navais ou em centros de excelência, a gente foi descobrindo com quem faz. Ou, melhor ainda, com quem vive e depende para viver do que faz. E esses são os caras que vivem no mar. São pescadores, são caiçaras, são gente muito simples, são gente às vezes meio chata, complicada, difícil. Ou gente que fala línguas que a gente não entende, mas que tem muita sabedoria, que tem muita experiência prática. E, de certa maneira, a minha profissão virou, hoje, uma espécie de caça desses caras e das suas soluções. Então, nós temos hoje o único barco à vela no mundo que tem mais de 15 mil milhas de autonomia a motor. Nós temos o único barco operando na Antártica que pode ficar 3 anos sem nenhuma forma de reabastecer. Nós temos um barco que não tem calado. Na época foi o primeiro barco que não tinha um